que é a organização mais rica dos Estados Unidos, mais rica que a CIA. Como é que se faz as fraudes no concurso público do Brasil, que eu explico no meu livro? O fraudador recebe pela cóclea do ouvido todo o gabarito. Os vestibulares no Brasil, os concursos públicos, estão sendo fraudados com esse microchip, o 6,011-991. É uma patente antiga que data de 1999. Só que no Brasil, ninguém explica que ela existe. O sujeito vai hoje no concurso público, e se tu pagar para as organizações que têm esse microchip, que são israelenses do Mossad, Serviço Secreto de Israel, ou para Yakuza, que é a máfia japonesa, você recebe por dentro do ouvido. Quer dizer que o fiscal jiriqueia o cara, mas o cara vai receber toda a prova por dentro do ouvido. Isso se chama tecnologia que a Intel vai comercializar em 2020. Se chama telepatia sintética. Synthetic telepathy. It is called synthetic telepathy. Telepatia sintética. Muito bem, vou tentar explicar o laser para vocês. Está no meu livro, que é livro de domínio público. Qualquer um pode modificar o livro e pode vender. Eu não ganhei nem um centavo. Brasileiros atacados por micro-ondas. Nesse livro, eu falo de uma coisa chamada Remote Neuromonitoring, que é justamente essa clonagem do cérebro, que eles querem clonar o cérebro de 6 bilhões de pessoas, todos os cidadãos do planeta. E o que acontece é que a pessoa que é clonada, ela não percebe. Porque, por exemplo, suponhamos que eu quero que o fulano de tal fracasse. Essa menina aqui, porque ela não é do meu partido político, e eu quero que ela triunfe. Como eu tenho a cópia do cérebro no supercomputador, eu posso, pelo laser, alterar primeiro no supercomputador e causar um erro no cérebro dela, que eu mando pelo sinal da torre de celular. Certo? Então, esse homem, o Derek Robinson, dos Estados Unidos, ele tem 1.800 pessoas desesperadas, que vão a todos os lugares. E tem uma organização dos Estados Unidos, que é a única que detecta o microchip, que se chama ICAC. O que acontece? Esses homens da ICAC vão para o aparelho de detecção de rádio, detectam a sua criança, está emitindo sinal de rádio do braço, da perna, e eles querem tirar os microchips. Mas como são organizações como a Central de Inteligência dos Estados Unidos, que coloca para fazer essas experiências com seres humanos, para ganhar muito dinheiro em 2020, que o DNA humano já foi mais ou menos desvendado. Então, para eles criarem doenças novas, eles têm que examinar a genética em tempo real. Então, provavelmente, muitos senhores já portam esse microchip aqui dentro sem saber. Com certeza. Hoje em dia, se você vai no hospital, seja da PUC, seja da URGS, tem médicos que ganham em torno de 10 mil reais por mês para instalar esse microchip. A pessoa não sente nada. Ela só vai descobrir que tem microchip se ela entrar numa sala chamada de Kirchhoff Neuron. Isso aqui, Kirchhoff. Kirchhoff foi um cientista russo que foi o primeiro cara que criou um ambiente que pudesse parar o laser. Agora, o que é o laser? O laser é o laser de micro-ondas. O laser foi inventado em 1960 e o cientista que participou disso foi um grande judeu, um homem muito bom chamado Albert Einstein. O que é um laser? O laser é um laser de micro-ondas. Por isso que eu uso no meu chapéu, ele é todo de chumbo por dentro, e eu tenho que usar uma coisa chamada de barita, que é ímãs desmagnetizados. Se eu não usar isso, eu não consigo nem sair de casa. A minha casa, eu uso uma pintura alemã chamada Y-Shield. Você cheque na internet esse site aqui. Shield é escuro. www.yshield.eu. O que aconteceu? Após muitos ataques da Yakuza, a máfia japonesa, contra os alemães, o Departamento das Forças Armadas da Alemanha, o Dr. Pauli, criou uma tinta à base de grafite para isolar o sinal de celular. Ou seja, na Alemanha ninguém mais tinha paz. As pessoas eram atacadas dormindo e todos os pensamentos delas eram roubados e elas davam download no computador. Isso ocorre desde 1999 e no Brasil não se sabe de nada. Então o que aconteceu? Essa firma na Alemanha, se você suspeitar que está com microchip, eles vão na sua casa e medem o grau de micro-onda que tem e possibilitam uma detecção. Porque se o cidadão hoje nos Estados Unidos, como eu, descobrir que está com um microchip, porque recebe vozes dentro da cabeça de pessoas que dizem assim, olha, você é uma carga de cocaína, a cocaína vai chegar sob forma de pó de ladrilho, vai ser distribuída por um caminhão do Exército Brasileiro. Não te preocupa que tu não vai usar telefone. A Polícia Federal do Brasil, que traz essa cocaína para o governo dos Estados Unidos sob forma de pó de ladrilho indetectável, que vai depois passar para o traficante, essa cocaína,
você vai falar por telepatia sintética. Então, o que acontece? Eu não tenho que usar o telefone. Eu fico só parado. O satélite bolinha da Marinha Norte-Americana conecta o meu cérebro com o cérebro do agente da Polícia Federal. Nós vamos no Comando Militar do Sul, conseguir um caminhão e já estamos transformando a cocaína que vem dos Estados Unidos, 2 toneladas, para fazer vocês brasileiros que não tem nem palavra para dizer isso aí. Agora, eu posso falar isso aí porque eu recebo essa comunicação tanto da máfia japonesa, dentro do meu cérebro, como do Mossad de Israel. Estou conectado com eles nesse exato momento, eles ficam no fundo. Aí você mas como é que tu consegue isso? Porque o Maser, eu vou tentar explicar a tecnologia do Maser para você entender. O laser, como é que eu vou explicar? Tá, 2 sinais, certo? Muito bem. Você pega 2 sinais de frequência alta, por exemplo. O celular trabalha na frequência de 1500 Hz, por exemplo. Você combina 2 ondas e essas 2 ondas altas se cancelam na frequência do cérebro. Então o que os cientistas descobriram? Descobriram que o cérebro trabalha numa frequência de 3 Hz a 50 Hz. A 50 Hz. Então, se você operar nessa frequência, você consegue fazer tudo o que o cérebro faz. Então, nos Estados Unidos atualmente, eles têm um projeto norte-americano secreto chamado HAARP, da Força Aérea Norte-Americana, que consegue entrar no cérebro das pessoas com esse sinal. Mas como é que a torre de celular faz se o sinal é super alto? Porque quando você pega 2 frequências paralelas, ela se cancela na frequência do cérebro. Você pega 1500 e 1400 e algum quebradinho, quando 2 ondas são muito próximas, elas se cancelam. Então, como o laser é direcional, o laser é direcional, o satélite, mesmo tendo a 100 km de altura, ele consegue acompanhar o microchip sempre em 2 raiozinhos. Então, na junta dos meus dedos aqui, eu estou com essa tinta aqui de proteção. A junta dos dedos se abre e são sempre 2 pontinhos. Nesse pontinho, onde tem o microchip, se dá como catalisador a conversão para o sinal do cérebro. O que acontece é o seguinte: o sinal de alta frequência ele carrega muita informação. Então, quando você usa 2 frequências altas para te cancelar na frequência do cérebro, tu tem uma explosão de informação, uma quantidade enorme de informação. Então, esse é o segredo de como eles conseguem, no cérebro humano, fazer tudo isso. Eu te dou um exemplo. O cérebro humano, tu tem, por exemplo, uma área da religião, uma área da fala e uma área do desejo. Então, quando você vai pensar, você movimenta os olhos para essas áreas e você pode associar Deus, desejo e fala. E você vai falar alguma coisa de Deus com desejo de alguma coisa. O cérebro humano, ele sempre atua 3 pontinhos. Ele faz 3 conexões. E quando eles têm o plano do seu cérebro aqui, eles podem forçar essas conexões aqui e transmitem para o celular. E tu tem essa mesma sensação que eles criaram aqui. Qual a vantagem que tu não percebe? Porque eles estão usando o clone do teu próprio cérebro. Eles só fazem o teu cérebro cometer um erro. Então, por que eles fazem isso? Fazem isso com todo mundo. O DNA humano é a coisa mais valiosa que existe. Como eles já desvendaram o genoma humano, eles têm que olhar agora no teu corpo, no corpo dela e no corpo dela, como se dá os processos de doença e de cura. E com o sinal do celular, eles já faziam isso com animais até 1996, no microchip, e hoje estão fazendo com seres humanos. Então eu vou terminar agora. Quem quiser maiores informações e conectar com a organização norte-americana de Derek Robinson e ajudar a salvar esses 1.800 norte-americanos que estão sendo assassinados, pelo amor de Deus, manda um e-mail para mim, portoalegre.rs.5gmail.com, ou procura na internet o meu nome, que é esse aqui, Wellington Antônio Dorinelli Pereira. E aí eu dou maiores informações. Isso que eu estou falando para vocês vai ficar claro em 2020, quando então falar, olha, já existe a comunicação cerebral, estamos comercializando, eu falo contigo pelo pensamento. Até lá, se vocês lerem meu livro, terão muitos esclarecimentos. Muito obrigado.